Bom dia pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí às nossas aulas por vídeo, vamos entrar agora no assunto que eu tinha anunciado na última aula, tinha aberto o slide para vocês, mas não tinha ainda comentado, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a crise de 1929, a Grande Depressão, vários adjetivos são usados aí na internet, nos livros que vocês podem estar pesquisando, em bibliografia de maneira geral, que vai estar descrevendo o que foi a crise de 29, qual que é a importância dela para vocês acadêmicos no mundo empresarial, onde logo vocês vão estar inseridos, tá? Principalmente aí, talvez nesse momento que estamos vivendo aí, onde as economias estão parando aí devido à crise, esse assunto sempre volta à tona, por isso que é sempre importante entender o que aconteceu em 29 para a gente poder tentar corrigir esses problemas nos futuros. Depois de 1929, tivemos vários outros momentos de crises mundiais e vamos começar a enfrentar uma agora, e é extremamente interessante esse assunto até para a gente poder debater aí, ok? Então vamos lá. A crise de 29, no slide ali, a primeira informação, foi a maior crise mundial da história. Nunca teve outra tão grande assim, tão expressiva assim, com os reflexos tão negativos que nem essa teve, tá? Então, o que foi a crise de 29 antes de mais nada, né? Ela aconteceu nos Estados Unidos, não está descrito isso aí ali no slide, tá? Ela aconteceu dentro dos Estados Unidos e a repercussão dela foi mundial porque os Estados Unidos já em 29 era um grande parceiro econômico de muitos outros países, inclusive aqui do Brasil, em comércios internacionais, em trocas de produtos. Então, quando eles entraram em crise lá, os países que faziam relação de troca com eles, que exportavam e importavam produtos, nesses tipos de produtos tiveram seus problemas. Mas a crise foi americana e afetou esse mundo aí liberal, capitalista, que se vivia até 1929. Então, só recapitulando lá o slide anterior, nós estamos vivendo no mundo liberal, né? Tínhamos passado pela Revolução Industrial, os Estados Unidos produzindo de tudo, nós já tínhamos visto a Primeira Guerra Mundial, aconteceu longe dos Estados Unidos, os Estados Unidos saiu forte da Primeira Guerra Mundial, economicamente falando, com o Tratado de Versalhes sendo favorecido, né? Então a economia americana crescendo, eles produzindo de tudo, produzindo carro, produzindo cinema, né? Todas as indústrias a todo vapor e todo mundo seguindo as leis do Adam Smith, da mão invisível, né? Lembro do slide anterior, do nosso vídeo anterior, e a economia funcionando perfeitamente e o Estado com os braços cruzados, simplesmente nos três poderes que nós já conversamos, olhando tudo isso e controlando tudo isso à distância, deixando a iniciativa privada trabalhar, tá? Então, vamos seguir o slide ali para vocês terem uma sequência lógica, né? Então, foi a maior crise mundial da história, 70 milhões de títulos no mercado sem demanda. O que é isso aí, de uma maneira mais simples de entender? Tá? Então, foram 70 milhões de ações sendo vendidas na Bolsa de Valores, tá? Todo mundo querendo vender suas ações e ninguém querendo comprar essas ações no mercado. Tá? 15 milhões de desempregados teve imediatamente, né? Imagine isso em 1929, a população americana era bem menor do que é hoje, tá? E naquela época ainda poucas mulheres estavam no mercado de trabalho, então eram mais homens que alimentavam suas famílias, né? Não era como é hoje. E um reflexo de 85 mil empresas faliram, as maiores principalmente, as médias, né? Foi o fim do padrão ouro. E o reflexo para nós aqui no Brasil foi a quebra do café, tá? Onde teve um ato famoso aí que nós tivemos que queimar 80 milhões de sacas. Tá? Mas vou tentar explicar para vocês em vídeo aqui aquilo que provavelmente eu falaria em sala de aula, tá? Para vocês poderem entender melhor esse slide e esses tópicos que estavam aí. Então, por que quebrou a Bolsa de Valores americana? Talvez para aquele que já teve essa aula lá, antes de nós pararmos, tá? Eu estou sendo repetitivo, e alguns aí de vocês não tiveram, foi mais ou menos por aqui que nós paramos as aulas, tá? Então, a sociedade americana, o Estado americano, o país de maneira geral, os Estados Unidos, tem uma cultura completamente diferente da do Brasil, principalmente em questões econômicas, né? Eles pensam de maneira bem mais liberal do que nós aqui, e a sociedade funciona por isso, por essa cultura, de uma maneira diferente. Então, nós aqui no Brasil, quando nós tentamos poupar, fazer o ato de poupar dinheiro, tá? De guardar reservas, de guardar riquezas, nós usamos uma aplicação financeira, a grande maioria das pessoas usa uma aplicação financeira
que nós aqui no Brasil demos o nome de poupança. Então nós demos o nome com produto, tá? O mesmo nome do ato. Então o ato de poupar aqui no Brasil, você poupa na poupança. Tá? Os Estados Unidos tem uma configuração bem diferente na cabeça da sociedade, e eles lá, quando eles vão poupar, as famílias quando vão poupar, os avós quando vão poupar dinheiro para os seus netos, a família para construir a casa, para guardar dinheiro para a faculdade do filho, qualquer coisa parecida com isso, tá? Eles fazem esse ato de poupar através da compra de ações no mercado. Tá? Então os americanos, a cabeça deles é bem clara nesse sentido, ao contrário de nós aqui, que nós preferimos colocar o dinheiro no banco para render juros. Os nossos juros historicamente eram altos, então tinha uma certa lógica, mas estamos vivendo uma era que, a partir do ano de 2019 para cá, os juros brasileiros caíram muito, né? Nesse momento que nós estamos gravando o vídeo aqui, a taxa de juros Selic no Brasil é em 3,75% ao ano, então ela está ficando tão baixa quanto o juro mundial, quanto o juro americano, e para eles lá nunca teve sentido de você guardar dinheiro se o rendimento desse dinheiro é num juro tão barato assim. Então eles querem poupar o dinheiro, mas num lugar onde que o resultado desse dinheiro guardado tem um resultado maior, que cresça de uma maneira mais rápida. Tá? E a maneira, teoricamente, no mercado que se dá mais dinheiro, que se ganha mais dinheiro, é montando um negócio. Então, por que as pessoas montam um negócio? Porque, teoricamente, esse negócio dá mais percentuais de grana, dá mais lucro do que você aplicar o dinheiro no mercado. Senão, ninguém montaria nada. Todo mundo que teria recurso capitalista aplicaria o dinheiro no mercado e ficaria em casa dormindo, né? Sonhando, sem ter riscos nenhum no mercado. Então, o mundo inteiro que investe, né, os capitalistas que têm o recurso para investimento, muitos deles empreendedores, alguns não, mas aquele que põe o dinheiro no negócio, que está disposto a pegar seu dinheiro que está parado e colocar no negócio, é porque ele quer ganhar muito mais do que ganharia no mercado financeiro. Então, eles lá têm, claro, isso na cabeça, e toda a família americana que tem dinheiro guardado, ou que tinha dinheiro guardado em 1929, esse dinheiro estava na compra de ações, então eles eram sócios de empresas. Então todo mundo tinha ações, vamos dar um exemplo aqui, né, que estão estudando aí, da Ford, exemplo da Chevrolet, exemplo do Rockefeller, então aquelas empresas que estavam explodindo nos Estados Unidos com grande volume, com grande riqueza, eram conhecidas já no território nacional e internacional, essas eram as ações mais cobiçadas que as pessoas queriam comprar. Mas toda empresa americana, por mesmo as grandes, as médias e até mesmo empresas pequenas, elas vão no mercado de ações, na bolsa de valores, na intenção de levantar capital. Então ela vende parte da sua empresa na intenção de crescer de uma maneira mais rápida e mais barata. Então tanto as empresas estão mais no mercado de ações do que aqui no Brasil, as americanas, desde 1929, e assim como as famílias americanas estão mais dentro da Bolsa de Valores do que nós aqui no Brasil, porque eles têm isso claro na cabeça deles. Aqui no Brasil nós temos uma cultura que veio dos nossos pais, dos nossos avós, do próprio mercado, né? E colocam medo em nós nessa ideia de comprar ações, que é um risco muito alto, que é o mesmo risco que você teria em ser dono do seu próprio negócio, nada mais do que isso. Sem precisar trabalhar no negócio, você simplesmente é o dono. E os resultados vão vir de acordo com os resultados da empresa que você comprou. Então, se a tua empresa, por exemplo, está tendo lucros consecutivos, o valor da tua ação está subindo no mercado. Se você tiver a intenção de vender essas ações, você vai realizar o lucro se você vender ela mais alto do que quando você comprou. Então, é coisa simples, não tem nada de complexo, na verdade, no mercado de bolsa de valores, ainda mais aí na nossa matéria, que é a matéria introdutória de economia, só para vocês entenderem como funciona, e nós não estamos operando necessariamente na bolsa com essa matéria aqui. Então, a ideia era essa, os americanos estavam comprando, tinha muito dinheiro das famílias lá dentro, e as empresas todas elas dentro do mercado de ações. E nós vivíamos a época do Adam Smith, daquele autor lá que nós vimos no vídeo anterior, e as empresas produzindo. Ele dizia que toda produção, toda oferta que estiver no mercado, se encontraria a demanda naturalmente. Então, tudo que você, enquanto empresa, produzir,
você vai conseguir vender. Era isso que o Adam Smith falava, no liberalismo. E ele não estava 100% correto naquela época, ninguém sabia disso. Estava iniciando as produções no mundo, então ele tinha uma carência enorme de produto e realmente naquela época, até aquela época, tudo que as empresas estavam produzindo eram consumido mesmo de fato. E a partir de 29 começou a se escrever em jornais, começou essa notícia a rodar de uma maneira muito rápida nos Estados Unidos, tá? Assim como acontece até nos dias atuais, né? Aconteceu em 2008, eu vou comentar mais tarde para vocês, também nos Estados Unidos com o setor imobiliário, tá? E o que aconteceu então? As empresas estavam toda a vapor e elas estavam produzindo demais, então começou a ter uma super oferta de todos os produtos, carro, leite, carne, alimentos, produtos industrializados, porque a indústria estava crescendo e com a ânsia de ganhar dinheiro, de ter lucro, todo mundo crescendo cada vez mais. Tá? Aplicando todas as técnicas de gestão que vocês estão estudando, né? Controle de produção, qualidade, fazendo com que a produtividade das empresas aumentasse, que os custos caíssem, todas as técnicas sendo aplicadas a todo vapor, até chegar essa notícia aí que não ia ter gente suficiente, com dinheiro suficiente para comprar todos os produtos que foram fabricados. Essa notícia correu, foi em outubro de 1929, a última terça-feira de outubro, e entre a terça-feira e a quinta-feira, essa notícia veio à tona em todos os americanos e todo mundo teve a brilhante ideia, né? Eu brinquei já na sala de aula, talvez você já tenha escutado isso aí, que quando você teve uma ideia brilhante, assim, de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, há uma grande probabilidade de não ser você o gênio, né? Você está no meio da estouro da boiada. Então, se aconteceu isso, se você percebeu isso, possivelmente você está junto com a grande parte da população que descobriu junto isso aí. Então, todo mundo sai ao mesmo momento tentando vender as ações para se livrar dela, devido ao motivo que se você é dono de uma empresa e a empresa vai vender menos em função dessas informações, o valor da ação vai cair devido ao lucro futuro dessa empresa. Lá daqui 1 ano, 2 anos, o lucro ia cair devido à falta de venda, tá? Mas o reflexo do valor das ações é imediato. Tá? Então, se você tem uma perspectiva que vai faltar soja o ano que vem, o valor da soja sobe agora, ele não espera acontecer. E o valor da ação é a mesma coisa. Tá? Então, quando deu essa ideia que as empresas poderiam ter menos lucro devido à falta de venda, todo mundo saiu querendo vender as ações de todas as empresas que tinham, que as possuíam, e o valor das ações foram lá embaixo mesmo. Tá? Então, todo mundo querendo vender algo e ninguém querendo comprar, o valor do produto vai lá embaixo. Já chega a zero, até se for o caso. Tá? Então, ou próximo de zero, né? Zero é um extremo muito grande. Então, o valor das ações ficaram praticamente nulos, as empresas começaram a quebrar uma atrás da outra em 3 dias. Tá? Tem vários filminhos aí verídicos que relatam esse momento lá em Nova York, né? Na Bolsa de Nova York, lá na Wall Street, tem aquele touro na frente, famoso. Vou disponibilizar umas fotos para vocês aí, para vocês identificarem bem o local lá. Que era, desde aquela época já era no mesmo local. As pessoas já tinham aqueles prédios, alguns daqueles prédios altos lá em Wall Street, lá no cantinho da ilha, lá na ponta da ilha, de Manhattan. E esses vídeos aí relatam e demonstram pessoas se jogando do prédio, o pessoal que lidava com o setor financeiro, pelo desespero que ia dar. Tá? Então aí vai um reflexo aí, talvez nesse momento que nós estamos vivendo da parte econômica aí, né? Da paralisação da nossa economia. Logicamente que a minha conversa aqui é uma conversa econômica e não social, né? Não estou falando aqui para vocês da parte de saúde do negócio, mas quando uma economia é freada desta maneira que nós estamos sentindo agora aí no Brasil, por exemplo, tá? Devido ao problema do vírus, os reflexos são gigantescos. E quem trabalha nessa área aí, que é o exemplo de quem estava nas corretoras de bolsa de valores naquela ocasião, lá em 29, eles conseguem projetar rapidamente um cenário futuro, e o cenário é trágico, bem trágico. Tá? E daí as pessoas, muitas delas se jogavam dos prédios porque não tinha nem como explicar para os seus clientes o que tinha acontecido com o dinheiro delas. Tá? Imagine quem tinha $1.000, $10.000, $1 milhão, 50 milhões de dólares, perderam seu dinheiro em 3 dias. Tá? Então foi um negócio complicadíssimo. Tá? Hoje em dia não é mais assim. Nós abandonamos esse sistema do Adam Smith lá do liberalismo, e o mundo não vive mais esse modelo. Embora,
quando nós fomos discutir economia, o liberalismo, o capitalismo, esses assuntos sempre vêm à tona, né? Principalmente aqui no Brasil, nós discutimos bastante isso aí, comparativo com o socialismo, esse tipo de coisa. O modelo ainda liberal, próximo daquele modelo lá do Adam Smith, ou o mais próximo daquele modelo do Adam Smith, ainda é o modelo americano, aplicado na economia americana, onde o Estado não intervém tanto na economia. Tá? Mas em momentos de crise, hoje em dia, como eu citei aí agora há pouco no vídeo, em 2008, o Estado americano interviu muito no mercado. E nesse momento aqui agora que nós estamos vivendo, aí exatamente hoje, nessa gravação desse vídeo aí, pela manhã eu vi o jornal, o Estado americano está investindo 2 trilhões de dólares na economia americana, que é muito dinheiro, para tentar segurar as pontas e não quebrar todo mundo. Tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu em 29, todo mundo querendo vender, né? Então as pessoas que poupavam dinheiro perderam esse dinheiro, tá? Porque não tinha mais valor as suas ações, não conseguiram recuperar a grana, continuaram com as ações nas mãos, mas não transformaram elas em dinheiro. E quando você está numa crise, você quer o dinheiro, porque você quer comer. Então esse aqui é o problema grave, né? E a crise foi terrível. O que é uma crise terrível? Eu devo ter comentado isso talvez em sala de aula com alguns aí que devem ter assistido já. Você está procurando uma comida e vai tentar pedir, porque não tem mais o que fazer, né? Antes de roubar, você vai tentar pedir, e você chega numa casa que supostamente, aparentemente assim para você é uma casa de ricos, né? Uma casa bem instalada. Nos dias de hoje, assim, vamos imaginar, né? Tem 2, 3 carros importados na garagem, alguma coisa assim que identifique que aquela família tem dinheiro, vamos imaginar. E eu chego lá, bato e peço um prato de comida para mim, e eles vão dizer de maneira sincera mesmo que não tem para eles. Então, no momento de crise, não adianta você ter bens, se você não consegue traduzir esses bens em comida. Tá? Você não consegue trocar ele por comida. Então, imagine que ele tem lá os 2, 3 carros importados, ele vai tentar vender esses carros para poder transformar em dinheiro e ninguém quer comprar. O preço do carro vai começar a cair, ele começa a oferecer mais barato, mais barato, mais barato, até ele chegar lá, hipoteticamente, né, de uma maneira drástica assim, que vai vender uma BMW lá por $100. E mesmo assim ninguém quer pagar, porque os $100 na mão de quem está com fome, ele não troca por um carro que ele não tem nem o que fazer, nem como abastecer. Por que ele queria um carro se ele precisa comer? Então as necessidades básicas, obviamente, têm que ser supridas por primeiro. Tá? Então esse é um momento trágico de economia, nós nunca vimos isso na história, somente em 1929, e agora aí vai ser um futuro para nós aí bem certo. Nós vamos estar vendo vários países com dificuldades no mundo a partir agora de 2020, e a história vai nos contar o que aconteceu e como os governos conseguiram controlar ou não o que nós estamos vivendo. Mas é um momento extremamente sério da economia, próximo, muito próximo do que aconteceu em 29, tá? A diferença é que lá em 29 os governos viviam, principalmente o governo americano, viviam no liberalismo, seguindo as ideias de Adam Smith, e os governos cruzaram os braços, o governo americano cruzou o braço e deixou quebrar. Tá? Ele não agiu, não interviu, não fez nada. Então ele achava que a mão invisível, a oferta e a demanda, faria com que as empresas que tivessem que fechar iam fechar, mas as empresas voltariam novamente, os preços dos produtos voltariam, e infelizmente não é assim que funciona. Tá? Então a coisa é bem mais complexa. Tá? Então o governo, quando está em momento de crise, hoje em dia, pelo que nós estudamos em economia, o governo deve intervir para tentar segurar essa crise, para não deixar ela até o fim do poço e fazer voltar o mais rápido possível, circular novamente o dinheiro, fazer com que as trocas voltem a acontecer. Lembrem para nós, economia, trocas, as trocas têm que acontecer, as vendas dos produtos e dos serviços. Se isso não acontecer, a economia para. Então, quando vocês verem crescimento de PIB na televisão, que o país está crescendo, porque as trocas aumentaram cada vez mais. Quando vocês verem ao contrário, quer dizer que as pessoas estão comprando menos e as trocas estão diminuindo, que é terrível por questões econômicas. Tá? Finalmente ali nesse slide ali, eu vou tentar explicar um pouquinho mais do Brasil nesse momento. É uma questão, inclusive, do trabalho que eu passei para vocês aí. Tá? Por que o Brasil está a sacas de café aí? O Brasil, nessa ocasião, em 1929, era como se fosse uma grande fazenda. Nós não tínhamos indústria aqui, tá? Ainda mais de exportação. Nós tínhamos um único produto de exportação na nossa balança comercial, e esse produto era o café, natura, tá? Grãos de café. E já devem ter visto várias novelas, minisséries, aí a Globo volta e meia passava isso aí, inclusive, né? Dos barões do café,
E esses barões que estavam lá no interior de São Paulo, alguns em Minas, né? Tinha até alguma coisinha no norte do Paraná também. Eles iam até Santos, que lá ficava a Bolsa Mundial de Café. É de lá que saía o preço para o mundo do café, porque o Brasil era o maior produtor. Ainda somos, né? Perdemos a liderança em uma época, mas voltamos a ser. Tá? Então era de Santos, lá em Santos, em São Paulo, no Porto de Santos, que essa bolsa fazia o preço do café, através da oferta e da demanda, tá? Mundial. Então os fazendeiros desciam lá para vender esse café para exportação. Era dessa maneira que a economia brasileira funcionava no âmbito do comércio internacional. Tá? E como os Estados Unidos era o maior comprador nosso, eles quebraram lá. O Brasil aqui fechou a fronteira para poder fazer essas exportações. Nós não conseguimos mais mandar para os Estados Unidos nada, porque eles não estavam comprando, devido à crise deles. Tá? E isso fez com que uma crise viesse a acontecer no Brasil. A um primeiro momento, não. O governo brasileiro defendia muito a política do café e ele resolveu comprar no primeiro ano, naquela safra, todas as sacas de café para manter o preço. E os fazendeiros ainda conseguiram vender esse café por um preço de mercado e não teve problema. Tá? No segundo ano, imaginava-se que os Estados Unidos iria conseguir sair da crise, mas obviamente que não. A crise americana durou mais de 10 anos, tá? Foi até a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, os Estados Unidos quebrado, estava ainda pior. Em 1930 estava ainda pior do que 29, tá? Fome total, muitas complicações lá dentro. Tá? E o Brasil não conseguiu mais fazer com que o sistema de café funcionasse. Né? O café não é plantado todo ano, é uma árvore, então não tem opção. Todo ano vai estar dando aquele café. Então, no segundo ano, quando teve a segunda safra, os galpões aqui do Brasil estavam cheios, os galpões do governo lá em Santos estavam cheios, onde ele poderia estocar, que ele tinha estocado a safra passada, não tinha mais lugar. Tá? E daí teve uma outra decisão, que é extremamente famosa aqui no Brasil, que se estuda muito em economia, foi onde o governo decidiu queimar 80 milhões de sacas de café. Um negócio meio louco assim, né, para entender o primeiro momento, mas em economia é bem simples, né? Quando você tem um produto que tem excesso, você tem muito, que era o caso de 2 safras desse café juntas, tá? Não tem comprador, não tem demanda, então você tem muito produto e não tem quem compra, o preço do produto vai lá embaixo. Então, mais uma vez, para não deixar quebrar, o governo optou em queimar as sacas de café. E daí, dessa forma, destruiria a oferta e o preço permaneceria. Tá? Aconteceu várias vezes isso já, aqui mesmo em Guarapuava, aí com a batata, com o leite, quando está muito barato esse preço desses produtos no mercado, vocês vão ver muitos agricultores dizerem que não vão colher, vão deixar não vale a pena colher, porque o preço não paga nem o óleo diesel do trator lá. Ou algumas vezes aí alguns produtores de leite vêm aí na frente do Banco do Brasil e despeja lá 15 mil litros de leite lá no asfalto lá. Mas é mais hoje em dia para poder chocar a sociedade e dizer que o mercado deles naquele momento está muito difícil e que o preço de venda não remunera o custo de produção e que eles vão deixar de parar de produzir. É mais para chocar hoje em dia que se tem isso. Tá? Mas naquela época ali não. Realmente o governo mandou queimar para destruir e o preço permanecer. No terceiro ano não teve o que fazer, quebrou, o sistema brasileiro teve que ser trocado, nós deixamos de ser um produto mais agora, um país voltado à produção agrícola, e nós começamos na década de 80 a fazer a nossa revolução industrial aqui no Brasil, e começamos a fazer as primeiras indústrias de base aqui. Tá? Então, por isso que eu já comentei nos vídeos anteriores que a nossa revolução industrial aqui no Brasil começou na década de 30, muito mais forçada pela crise de 29 americana, que nos jogou a pobreza aqui também no quesito de mercado internacional, do que espontânea por pessoas empreendedoras aqui no Brasil que queriam desenvolver produtos. Não foi assim que nós fizemos a nossa. Tá? Infelizmente, a nossa revolução industrial foi uma opção de Estado, de governo, que resolveu substituir o nosso sistema agrícola aí de café, que estava quebrado, por tentar fazer indústria aqui no Brasil e nós mudarmos a nossa plataforma do mercado internacional. Tá? Acredito que talvez tenha ficado superficialmente assim mais claro o que foi a crise de 29. Tá? Então, as questões que você tem lá para trabalho
Aonde que aconteceu foi nos Estados Unidos, tá? Foi uma crise do mundo capitalista, do mundo liberal e daqueles países que faziam já comércio com os Estados Unidos, né? Aqueles países que estavam lá vivendo um socialismo, por exemplo, e eram fechados, não foram afetados pela crise de 29. Então ela é estudada, extremamente estudada, justamente para tentar evitar com que essa crise venha acontecer hoje no mundo moderno aí, em os países que estão com economia capitalistas e mais liberais do que eram no passado, tá? Tranquilo?